Maravilha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Família Investcast. Podcast que te ajuda a construir e preservar o patrimônio familiar através de investimentos sólidos e estratégicos, buscando o crescimento financeiro para você e para sua família. Eu sou o Thiago Bernardes. E eu sou o Nilson Dias, Thiago. Prazer aí, é todo meu. Que legal! E esse é o episódio inaugural do nosso podcast. E nada mais interessante do que a gente comentar, conversar, fazer um episódio dedicado a explicar os pilares da família investidora. Então vamos falar bastante sobre como você que já se denomina família pode fazer parte, pode começar a investir e principalmente pode se tornar uma família investidora. Concorda, Nilson? Com certeza. E mesmo que você seja solteiro ou solteira, você pode fazer parte da família investidora, não tem idade. A gente vai explicar um pouquinho desse conceito, né, do que é ser membro dessa família, né? E tenho certeza que muita gente vai se sentir incluído dentro desse grupo, ou dos grupos que a gente vai falar por aqui, né? E sem mais delongas, eu acho que a pergunta que abre esse podcast, você que está assistindo, você que está ouvindo, né? Eu acho que a família consegue absorver de diversas maneiras. Você que está lavando louça, você que está no trânsito. A gente está se dedicando aqui para produzir algo de qualidade, que no final você tenha um aprendizado. Todos os episódios do Família Investcast, a gente espera que você aprenda principalmente uma coisa, duas coisas. Então, se você aprender alguma coisa, é o que a gente espera. Um aprendizado, uma família modificada é o nosso objetivo. Então, para começar, Nilson, eu queria te botar uma pergunta aqui, né? Como que a ideia de se tornar uma família investidora surgiu e qual foi o ponto de partida para o investimento em conjunto que você entende? Sim. Bom, vamos dar um pouquinho do histórico, né? Porque muita gente me conhece como fundador do Instituto Pindorama, né? Que já traz aí uma preocupação não só com o planeta, né? Como um todo, mas com o ser humano, né? E o núcleo mais íntimo que a gente tem é a família, sejam seus ascendentes, né, pai, mãe e tal, como aqueles que vão descender de você, sua esposa e tudo mais, né? Então, os últimos 15 anos eu vivendo num sítio, né, conseguindo construir um negócio de sucesso, graças a Deus despontou hoje referência não só no Brasil como na América Latina. A gente tem alunos aí em várias partes do mundo. E aí você chega naquele momento que eu acho que todo ser humano gostaria de chegar, né? Que é onde está sobrando, né? E a gente compartilha os nossos excedentes, ajuda a comunidade ao redor, a gente participa de projetos sociais e mesmo com isso ainda sobra para investir, né? Então quando chega nesse momento na vida ali do chefe de família ou daquele que está começando a sua família, né? E ele fala, beleza, tá sobrando, o que eu faço com esse dinheiro? Compro terreno? Coloco na poupança? Né? E como eu já empreendo há muitos anos, né? Como eu disse, 15 anos no sítio, mas não foi o meu primeiro empreendimento. Foi o primeiro empreendimento talvez que deu certo. Antes desse, muitos outros falharam até para me trazer o aprendizado para conseguir construir algo que funcionasse, gerasse valor para as pessoas e gerasse remuneração para isso, né? Então eu já invisto desde 2007, Thiago, sabe? 2007, mas me fala mais sobre o que você entende de investimento. Qual foi o seu primeiro investimento para você entender? A gente vai uma trilha do começo até onde a gente está. Qual foi o primeiro investimento que você entendeu que, cara, coloquei X, voltou 2X, só para a pessoa entender, porque pode ser que a pessoa esteja nesse caminho. Quem está ouvindo a gente entende que o investimento o melhor é a poupança, ou é a renda fixa, a renda variável, ou é guardar debaixo do colchão? Qual foi o seu primeiro investimento? Cara, eu comecei, eu acho que pela forma como a maioria das pessoas começou, né? Lembrando que em 2005, 2006, a internet ainda não era como é hoje, né? Tipo, não tinha rede social como é hoje e tudo mais. Então a gente pesquisava muito através de fóruns, né? Naquela época. E eu comecei investindo em ações, opções, né, que é bem agressivo, né, e fundos imobiliários não, basicamente ações e opções, né, e muito aprendizado, né. Explica pra gente as opções, resumidamente, como que você poderia explicar para quem é leigo, né, porque nem todo mundo conhece opções, às vezes sabe que é um tipo de investimento, mas nunca se aprofundou. Tem um resumo de como que é opções? Sim, a opção ela é um tipo de contrato, ela pode ser uma opção de compra ou de venda em que você
meio que virtualmente assina um contrato que você garante que você vai ou vender ou comprar X lote de ações em determinado valor, né? Em determinado alvo, preço-alvo, né? E quando você faz isso sem ter as ações, que a gente chama de lançar opções a descoberto, que é o que eu estava fazendo na época, é pedir para tomar pau. É quase como um cassino, entendeu? Certo. E jovem, você quer aquela promessa de dinheiro rápido, né? Você não quer ter a paciência de comprar todo mês e guardar, né? O jovem, ele é muito afobado. Então eu tinha essa coisa de querer dobrar o meu dinheiro em 2 meses, sabe? Como hoje em dia já tem muito conteúdo produzido que te alerta sobre isso. Mesmo assim, ainda tem muita gente que cai nos contos aí de day trade, de um monte de coisa, né? Você acha que é necessário? Porque eu imagino que hoje com cassino online, apostas, isso não mudou. Isso só aumenta, né? E eu vejo grandes nomes hoje, pessoas que estão na mídia, que são referências no mercado de investimentos, em determinado segmento, fala que começou com essa forma de investir, né? Ou foi pirâmide, ou foi cassino, ou quis investimentos rápidos, né? Exatamente. Você entende que hoje a pessoa que quer começar a investir, ela precisa sentir esse gosto amargo para depois ela entender que não é bem assim? Então, tem aquele ditado, né, que o sábio aprende com o erro dos outros, né? E o burro, aqui no caso, eu, né, tive que aprender comendo capim amargo mesmo, né? Então, foi uma dor. Eu lembro até, assim, de em alguns momentos me sentir, tipo, em depressão por conta de perda de dinheiro. Pra você ter ideia, eu com, 20 e poucos anos eu cheguei a perder, tipo, 14 mil reais em trade, entendeu? 14 mil reais em dinheiro de hoje talvez seja o equivalente a uns 50 mil, né? Sei lá, Num dia? Pelo menos 30. Num dia? Num dia. Caramba. Então eu comecei pela dor amarga ali mesmo do day trade, de opção, porque a opção vira pó, né? Sim. Não tem essa, ela vira pó e acabou, né? Se você não tiver lançando a coberto, né? Se não tiver as ações ali na tua carteira, ela vira pó e acabou, né? E você tomou na cabeça. Então eu estudei bastante no início, depois de ter começado já fazendo besteira, né? Eu falei, não, deixa eu estudar. E aí comecei estudando pelo conteúdo do Baster, né? Eu ia falar Barsi aqui, o Barsi nessa época nem criava conteúdo, né? Um dos dinossauros aí que criava conteúdo. Baster, né? Como que é o nome dele? Maurício Rissa. Maurício Rissa. Comecei, e ali eu fui aprendendo. O Baster, pra quem segue ele, sabe que ele tem uma metodologia de ensino bem agressiva, né? Ele já começa falando assim, você é burro assim mesmo? Ou o quê? Né? Tipo assim, já vai quebrando ali todas as burrices que o investidor iniciante faz. E, de início, eu tinha entendido, né, que uma estratégia de você comprar uma carteira diversificada de ações, repetir esse processo no longo prazo, era a coisa mais saudável. Então, foi o que eu fiz a partir aí de 2009, mais ou menos, né? Já com uma visão de longo prazo, cheguei a comprar Petrobras, tipo, na Bacia das Almas ali, sei lá, R$14 em 2008, quando teve aquela crise mundial. A primeira crise que eu peguei na bolsa foi a de 2008, né? Então, consegui inclusive construir uma casa fazendo swing trade com Petrobras, né? Ainda tinha um pouco do Nilson jogador ali, né? Sabia que era para longo prazo, mas aquilo, já dobrei o dinheiro, deixa eu... Lucro bom é lucro no bolso, né? Mão de alface. Já cheguei ali, travei e com isso consegui terminar uma casa que eu estava construindo lá no sítio. Mas já entendi a importância do buy and hold, que é o comprar e segurar, e fui entendendo a visão de longo prazo. E fui fazendo isso, né, só fechado ali no mercado americano, né? Então, até então, Thiago, várias vezes eu precisei vender as minhas ações para investir nos meus negócios, né? Pequenos empreendimentos, sei lá, restaurante, agência, coisas que eu fui tendo ao longo da minha vida. Então, apesar de querer garantir, digamos assim, uma carteira de dividendos, alguma coisa, vários momentos da minha vida eu precisei vender aquelas ações, às vezes até no prejuízo, para pagar conta, para pagar folha de pagamento de funcionário, para fazer alguma coisa. Então, eu ainda não tinha entendido muito bem alocação estrutural, reserva de emergência, renda fixa. A gente entende conceitualmente, mas você acaba ignorando o conceito e na correria do dia a dia você vai e comete erro e aquilo. Você precisa vender ação porque chegou a folha de pagamento, você tem gente para pagar.
ou faltou dinheiro para você pagar um fornecedor, né? Então eu cometi uma série de erros até desenvolver uma metodologia própria, né, que foi a metodologia da família investidora, e descobrir os ETFs, né? Porque para mim a grande virada de chave no mundo dos investimentos foi desenvolver uma alocação estrutural, ou seja, saber o quanto de dinheiro você tem que colocar em cada gavetinha de curto, médio e longo prazo, e parar de tentar buscar a agulha no palheiro, que é o que 99% das pessoas fazem se elas seguem os top 3 influencers do Brasil, né? Que é ficar tentando encontrar a hora certa de comprar uma ação, hora certa de comprar um fundo imobiliário, ou escolher ações, né? Isso basicamente é o jogo do perdedor, né? E isso é matematicamente comprovado por pessoas como John Bogle, vários estudos acadêmicos, né? Então, quando eu descobri que eu estava jogando um jogo de perdedor, mesmo seguindo caras tão bons quanto o Baster, por exemplo, né? Que é um cara totalmente contra ETF, ele fala, né? Ele até brinca que ETF é eu tô fora. Eu tô fora. E aí eu meio que, quando você tá seguindo um guru, você segue ele, arrisca, né? Então o Baster falava para não olhar para ETF, eu nem olhava para ETF. E seguia ali tentando escolher ações, né? Comprando todo mês e tudo mais, né? Só que aí eu comecei a falar, não, deixa eu olhar para fora, né? Porque o investidor americano... Fora do país. Do país, né? Porque a Bolsa Brasileira, ela existe há muitos anos? Existe. Foi Dom Pedro que fundou a nossa Bolsa, né? Mas o brasileiro não tem uma cultura de investimentos tão forte como o norte-americano. Por quê? Porque aqui a gente tem previdência pública, né? Tem o INSS. Lá nos Estados Unidos, você tem os fundos de pensão. Então, basicamente, se você não juntar dinheiro ao longo da sua vida, investir bem esse dinheiro, na sua velhice, né? Quem já foi aos Estados Unidos, já foi algumas vezes, uma das coisas que mais me corta o coração quando eu vou lá é você vai na Walmart, vai na Whole Foods, vai em qualquer lugar, algum mercado, você vai ver uma senhora de 70, 80 anos empacotando as tuas coisas. E ela tá fazendo aquilo ali por quê? Porque ela não conseguiu se planejar para a velhice e ela precisa, até hoje, com 80 anos, 70 anos, trabalhar, ganhando $12 a hora, $15 a hora, empacotando coisa, ficando em pé o dia inteiro ali, né? Coisa que aqui no Brasil geralmente são jovens que estão começando uma carreira e tal. Aprendizes, né? Aprendizes, são empacotadores. Lá ao contrário, aquela pessoa que já trabalhou a vida inteira, que devia ser honrada, cuidada e tal. Não, ela tem que ser empacotadora, porque o sistema americano não tem espaço para aquelas pessoas. Então você tem que trabalhar. Se você não investiu, você se ferrou. Então por isso, nos Estados Unidos, 60 milhões de americanos investem em bolsa. 60 milhões. Já é uma cultura instalada lá, né? Ou de forma direta, ou de forma indireta, através dos fundos de pensão, como a Fidelity e muitos outros, né? Então eu falei, cara, vamos olhar o que os americanos estão fazendo, né? E aí, para minha surpresa, o americano investe em quê? Em ETF. Porra, mas o Baster falava que ETF eu tô fora e tal, né? E aí eu fui começar a estudar, né? E muito respeito ao Baster, foi meu primeiro professor e tudo mais, mas eu conseguia ter uma série de evidências estatísticas, matemáticas e também de pessoas, né? Vendo que ETF era o melhor caminho para investir, né? Então, se a gente vai traduzir assim o que é a família investidora, para mim é uma forma leve, descomplicada de você crescer o patrimônio da sua família, mesmo que você esteja solteiro, que você esteja só namorando, qualquer contexto de família. Hoje a gente sabe que família é um termo plural, né? Sim. Tem família sem filho, tem família que são 2 homens, tem família que são 2 mulheres. Não importa qual seja a sua visão do que é uma família, né? Pra gente são um núcleo de pessoas que se amam e querem prosperar e perpetuar, né? Até o fim da sua vida com uma vida saudável, descomplicada, leve, sustentável. E eu vi que ficar escolhendo ações ou fundos imobiliários era algo que consumia muito do meu tempo, nem sempre trazia os melhores resultados e não era nada leve para mim. Ter que ficar acompanhando o relatório de fundo imobiliário, de ação, relatório trimestral, não sei o que. Eu falei, gente, peraí, né? E aí, investigando como os americanos investem, né, há mais de 200 anos, né, Bolsa de Amsterdã também, que é uma das mais antigas, né, praticamente o capitalismo surgiu lá em Amsterdã, né, e falando, gente, olha só, os caras investem em índice,
E aí, como você começa a pesquisar, né, o que é um índice e tudo mais, né, o índice ele O que é um índice? O índice é uma cesta fictícia de empresas ou de ativos. Então, por exemplo, você tem o índice Ibovespa. Legal. Você vai ter ali 90 empresas que representam, né, o nosso índice brasileiro. Você vai pegar o índice S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí, quando você começa a investigar, você vê que empresas muito grandes, que têm uma equipe com 500 matemáticos, economistas, pessoas que o trabalho deles é o dia inteiro ficar vendo notícia, fazendo cálculos, usando computadores e aplicativos que a gente nem tem acesso. 90% desses caras perdem para uma bolsa fictícia, para um índice, uma cesta fictícia, que é, cara, em vez de você ficar tentando descobrir se a Apple, a Google e a Facebook vão ser as melhores empresas pelos próximos 10 anos, só compra as 500 maiores ações dos Estados Unidos, por exemplo. E o teu resultado vai ser melhor do que 90% de todas as empresas, economistas, fundos. Então você está falando que ETF é como se fosse uma movimentação que impacta, por exemplo, 500 empresas. Você não precisa ler papel de 500 empresas. Você vai confiar, né, o teu investimento no ETF que já está baseado na gestão, né, na performance dessas 500 empresas. Ou seja, se as 500 ganham, o ETF também ganha. É isso. E, na verdade, nem todas as 500 vão ganhar. Sim, algumas vão perder. A média, né? A média. Então, o John Bogle ensina que estar na média é muito bom. Querer superar a média é o jogo de perdedor. E esse jogo de perdedor, ele é o que é propagado hoje por 99% dos influencers brasileiros. Porque o que vende na internet é golpe. É o sharkzão, é o day trade, é o ganho rápido. Por isso que eu também comecei pelo day trade, né? Ninguém quer ouvir que você vai levar 10 a 15 anos para construir fortuna, que é o que a gente fala aqui, que não tem promessa de dinheiro rápido. Você pode usar um ETF para fazer day trade? Pode, mas não é isso que a gente tem como filosofia na família investidora. É o crescimento consistente e não vou nem falar lento, porque 10 anos passa assim. Você que já é pai, já é casado há muito tempo, eu também, passa assim. Só que a galera quer ouvir isso, né, do dinheiro rápido e tal. Então você vender a ilusão de que é possível você bater a média, bater a renda fixa, isso é muito sexy. Muito... Vender e se gabar por isso, né? É, entendeu? Então quando um influencer fala, não, a carteira bateu tanto e não sei o quê, cara, existe uma regra implacável que é a regressão à média. Você pode pegar o histórico de um fundo. Num ano ele dá 70, no outro ele dá menos 50. E se você pegar o histórico de 20 anos dele, você vai ver que a média dele, às vezes, é pior do que 12% ao ano, ou 11% ao ano, que é a média das 500 maiores empresas americanas, entendeu? Então, você vender que escolher o cavalo certo é o que você deve fazer, escolher os garanhões, né? Sei lá, Vale do Rio Doce, Magazine Luiza, isso gera conteúdo. Isso gera lucro com relatório, porque você pode ficar vendendo relatório todo mês para o cara escolher as ações. Isso gera conteúdo de curso. Isso gera todo um mercado multimilionário, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, né? A própria Empíricos copiou um modelo americano de um cara lá que é muito famoso, que basicamente é isso, é vender relatório de vaca leiteira, vender relatório de dividendo. Todos esses caras estão envolvidos com isso. Você pega o Barsi, ele tem um AGF+. Você pega o Thiago Nigro, ele tem a Spit. Você pega o Thiago Reis, ele tem a Suno. Todos eles replicam o mesmo modelo de negócio, que é te vender relatórios com os garanhões, com os cavalos da vez. E aí o John Bogle fala, cara, esquece esse jogo de perdedor. Se você simplesmente comprar um índice, ao longo de 10, 20 anos, você vai ganhar de todas essas carteiras. Me fala aí, assim, baseado no histórico seu, de repente, do último ano, ou o que você pode falar em números para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, ter uma noção aí, porque acho que a grande maioria das pessoas, ainda mais as famílias, estão acostumadas a investimentos conservadores,
poupança, e aí é o 0,5% por mês, né, é o 6% por ano, né, ou em períodos iguais a esse que está dando até 1%, né, numa renda fixa, uma renda variável, dependendo. Me fala como que está o ETF posicionado no que tá, o que pode dizer de recente aí no dia a dia, como que está rendendo? Então, como o ETF ele tem um histórico até maior do que ações, lógico, você pode pegar empresas americanas que têm 200 anos de histórico, né? Mas como o ETF ele tem um histórico maior, o que a gente pode falar? A carteira da família investidora em si, ela está com mais de 18% em dólar de rendimento nos últimos 12 meses, tá? Agora, qual é a média? Porque eu não quero também vender o golpe. Porque os caras falam, minha carteira, 40%, não sei o quê. Tá, mas eu quero saber da tua média em 10 a 20 anos, que o que me interessa é isso, é o histórico. Sim. Você não vai investir por 1 ano, 2, você vai investir por 10, 20, 30. Você vai chegar até os 95 anos investindo. Então eu quero algo sólido com histórico. Aí você olha pro ETF, você tem um núcleo, né? Que são ETFs que seguem uma determinada estratégia te rendendo 8% ao ano em dólar. Aí se você pega, por exemplo, os últimos 29 anos, que é desde quando o real existe, e você vê o dólar saindo de R$1 para hoje 4,80, sendo que já bateu 5,80, né? Você vai ver que os ETFs, só o núcleo, que é tipo assim, super conservador. Esse núcleo, ele é mais conservador e mais seguro do que você investir no tesouro direto, na poupança ou na renda fixa. Você está investindo em economia real, você não está botando suas fichas todas num país só que pode dar calote, que é o caso do Brasil, que tem nota BB-, a mesma nota de Bangladesh, tá? Então, só esse núcleo, 8% ao ano em dólar, quando você vê o dólar saindo de R$1 para 4,80. Vamos falar só da cotação de hoje, não vou nem falar de dólar a 5,80, tá? Uhum. E o que rendeu, cara, é mais de 19% ao ano. Entendeu? Porque o Brasil tem uma moeda que sempre será mais inflacionária do que o dólar. O dólar é a moeda perfeita? Não. O dólar está batendo quase 900% de inflação. Ou quer dizer que ele perde valor mais rápido do que o dólar. O dólar perde valor? Perde, com certeza. Mas o Brasil, se você tem uma corrida que a linha de chegada é tipo assim, a moeda vale 0, o Brasil tá na Ferrari e o dólar tá no Fusquinha. O dólar vai mais devagar. Se você pega os últimos 11 presidentes, eu fiz essa simulação, os últimos 11 presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a inflação foi de aproximadamente 900%. Cara, no Brasil foi da casa de 1 trilhão. O Brasil tem uma inflação acumulada pior do que a da Argentina. E a gente fica tirando onda, né, olhando para a Argentina, achando que a gente está muito bem na fita. Não, senhor. Se você pega a inflação acumulada, a inflação da Argentina é da casa de bilhões, 90 bilhões. A do Brasil é de 1 trilhão, cara. Se pega, tô falando desde cruzados, réis, contos de réis, tô falando todo o histórico de moeda brasileira, né? E a do dólar, que tem 230 anos, também é uma inflação grande, só que é muito menor do que a do Brasil. Então, quando você pega um núcleo de ETFs que não tem só dólar ali tem moedas fortes, ali você tem franco suíço, ali você tem euro, ali você tem iene, ali você tem yuan, você tem todas as moedas do mundo, inclusive o real, tá? Esse núcleo, ele historicamente, ele rende de 7 a 8% ao ano em dólares. Convertendo isso para real, chega a quase 19%. Já bateu o CDI, já bateu tudo, sendo que ele é mais seguro que o CDI. Quem aqui lembra do Plano Collor? Teve pais eu tava na escola ainda, né? Teve pai de coleguinha aqui, ó. Não posso falar a palavra, né? Porque perdeu as economias da vida toda. Teve aluno meu do Pindorama que falou que tinha vendido um imóvel para comprar o sítio e todo o dinheiro da venda do imóvel estava no banco e o Fernandinho foi lá e ó. E a pessoa perdeu o imóvel e perdeu o dinheiro, porque o cara confiscou o dinheiro de todo mundo, né? Esse é outro ponto, né? Nas eleições, né? Os dois lados do cabo de guerra falavam muito um do lado do outro, Lula, Bolsonaro, não sei o quê. Mas o fogo, muitas vezes, vem de onde você menos espera. A única vez que a gente teve um confisco no Brasil foi de um cara que era o caçador de marajá, que, teoricamente, né, era de uma linha de onde você não esperaria
um confisco. E veio. Então você não pode contar que ter o seu dinheiro na poupança, ter o seu dinheiro no CDB, ter o seu dinheiro no Tesouro Direto é seguro. Isso não é seguro. O núcleo de ETFs ele é muito mais seguro, que você está investindo primeiro em ativos reais, porque o Estado não produz nada. Quem produz é a economia real. Investir em ETF é investir na economia real. Empresas, imóveis, está tudo ali dentro. O Estado ele só suga tudo isso, né? Ele vai pegar a parte dele para prover serviços para você de uma forma ineficiente, né? Então, como que você acha que investir no Estado é o melhor investimento? Que é o que é passado para a gente aqui. Tesouro direto, comprar título da dívida brasileira é o investimento mais seguro. Eu discordo veementemente. Não tenho R$1 em tesouro direto. Tenho tudo em ETF. Por quê? Porque o ETF eu estou investindo na economia real global, Thiago. Eu não estou apostando num país só. Porque eu não tenho essa visão, como o Luiz Barsi uma vez citou, de que não existem oportunidades fora do Brasil, né? Sendo que o Brasil representa 1% da economia mundial. Então é a mesma coisa que você olhar para o mundo inteiro e falar assim, o que importa é Vale do Rio Doce, Petrobras, né, que você pega aí 4 empresas de Bradesco e tal, elas representam uma parte do Ibovespa. E o que existe de oportunidade no mundo é isso, né? Não existe oportunidade em inteligência artificial, não existe oportunidade na África do Sul. A Índia, você pega hoje os top 5 países do mundo, a Índia já passou o Brasil, ó. O Peru passou o Brasil, a Colômbia passou o Brasil, e o cara vem me falar que só existe oportunidade no Brasil. Então, uma visão muito míope, né, de alguém que conseguiu acertar dentro de uma estratégia que funcionou para ele num período, né? Você pega lá a época que ele investiu, amarrava cachorro com linguiça, né? Era outra época, ninguém vai ter o mesmo resultado que o Barsi teve começando hoje. Impossível. Por todo o contexto que ele estava, de ser uma bolsa ainda offline, presencial, você tá ali dentro daquele meio onde era mais fácil. Era um mundo mais fácil, né? Ninguém vai ter o mesmo resultado que ele hoje fazendo isso, tá? Você precisa olhar para fora, você precisa investir em crescimento. Tá? Então, investir num país só e investir no estado desse país, para mim é o maior erro. Então, o ETF no núcleo, ele vai te entregar 8% ao ano, que convertendo para real é mais de 19%. E nos satélites, que vamos dizer que são as pimentinhas que você coloca em volta, que são ETFs que vão ser mais voláteis. Cara, tem ETF entregando 30%, 40% ao ano. De forma segura. Em períodos de 10 anos. Quando a gente fala de ETF, eu não estou falando de um ano. E também a gente não tá falando que é certeza, né? Isso é importante dizer. Tô falando de baseado num histórico, né? Não é certeza. Resultados passados não são garantias de resultado futuro. Legal. Agora, você pega, por exemplo, a economia americana. Olha ela 200 anos para trás. E ela sempre te entregou 11% ao ano, em períodos de 10 a 15 anos. Você pode pegar um período de 2000 a 2012, a economia americana só caiu e andou de lado. Se você olha aquele recorte e fala assim, não, o Nilson tá errado. Estou falando de período de 10 a 15 anos. Tu esticou essa lupa de 2010, né, de 2000 até 2015, a bolsa já deu um estirão. Então, muitas vezes, o período que ela ficou andando de lado, e se isso caiu na tua fase de acumulação, isso é perfeito. Isso é a tempestade perfeita. Você comprar sempre na baixa, né? Depois ela dá aquele estirão. Então, não é que seja certo, mas é o ativo que tem mais histórico no mundo. Mas o ETF não tem 200 anos, Nilson. O ETF não tem 200 anos. Foi criado em 1974 pelo John Bogle, fundador da Vanguard. Só que o índice, você olhar índices, isso tem mais de 200 anos. A gente consegue olhar o índice de Amsterdã, a gente consegue olhar o índice americano, a gente consegue olhar o índice japonês. E sempre, historicamente, investir de forma diversificada num índice com várias empresas, centenas de empresas, trouxe um resultado melhor do que você tentar encontrar qual é o cavalo da vez, que é escolher ações, escolher fundo imobiliário, que é o que a galera ensina por aí. Olha, eu quero contextualizar muitas coisas que a gente tá aprendendo nesse podcast. Por isso que esse é o primeiro episódio. Eu acho que já transformou quem já tá acompanhando aí muito conhecimento. A gente tem uma conclusão que você tá numa bolha, né? Se você tá pensando só nacionalmente, você tá numa bolha. Se o mercado tá fazendo você pensar nacionalmente, é porque ele tem interesses ligados, né? Que é
importante você fazer. E você está trazendo uma mensagem muito clara que não pense nacionalmente, pense globalmente, né? Sim. E uma família, para ter investimentos sólidos com foco em crescimento de patrimônio, tem que pensar que diversificar sempre vai ser a melhor alternativa. E você está trazendo para a gente uma informação muito valiosa, dizendo que não é só pensar nas ações brasileiras que você deve diversificar, não. É para você pensar que existem coisas... O mundo é muito mais do que o Brasil. Sim. Eu queria aproveitar esse gancho, né? A gente tá falando bastante sobre perdas, né? Quando a pessoa é jovem, perdas de quando a pessoa tá naquele ápice de enriquecimento rápido, né? Ganância. Mas eu queria transferir isso para um ambiente familiar. Um ambiente que tem uma família, tem um esposo, tem uma esposa, né? Um marido, né? Uma esposa que tá nesse processo de crescimento de patrimônio, que às vezes já sofreu aí algum tipo de revés, algum tipo de perda, seja empreendendo, seja investindo, sempre pensando que quer crescer, mas sofreu esse revés. E isso gerou um calo para ela, e o cara a pessoa quando sofre, né, um revés, uma perda, seja de um investimento, de um trabalho, ela corre para aquele ambiente mais seguro possível. Né, o ambiente então eu vou investir só na poupança, porque eu sei que tá ali, eu posso pegar o dinheiro. Eu queria que você dissesse quanto é importante a pessoa não se acomodar perante uma perda, e sim ela utilizar isso como aprendizado para melhorar. Por que eu falo isso? A gente pode aqui perder muitas pessoas porque investiram errado e falaram, não, agora eu vou só investir em imóvel, por exemplo, que eu posso ver e tocar. Eu vou investir só na poupança, no Bank lá que eu posso ver minha caixinha rendendo. E você fala, não, você tem que pensar que faz parte da sua trajetória ocorrer algum tipo de perda, né? Você errou e agora é um movimento. Me fala um pouco mais sobre o quanto é importante a pessoa, esse calo de ela ter errado e como que ela faz para poder contornar, qual que é a gestão perante uma perda? Então, a parte mais importante dos investimentos chama-se alocação estrutural. Geralmente, quem tem uma perda com investimento é porque não olhou para essa alocação. Deixa eu explicar. Você investiu em ações, ou ETFs, ou Bitcoin, qualquer coisa que seja. Até mesmo a renda fixa é super volátil. Né? Você pega um título, Tesouro IPCA, ele pode cair 20%, 30%. Então, volatilidade é a variação do preço do ativo que você comprou, tá? E na alocação estrutural, você vai ter uma parte do seu dinheiro colocada numa caixinha, que é uma caixinha que não pode ter volatilidade, que a gente pode chamar de renda fixa, por exemplo, né? E aí, se você, por exemplo, é um engenheiro, e aí você construiu uma casa para vender, e aí você levou 3 anos para vender aquela casa, e nesses 3 anos você tem que ficar lá pagando a prestação da Caixa Econômica, porque você pegou o financiamento, não construiu com o seu dinheiro e tudo mais. E seu dinheiro está todo em ativos que sofrem oscilação, você não tem ali uma reserva em renda fixa, né? Você vai acabar sendo forçado a realizar uma perda. O que é realizar uma perda? É você vender hoje um ativo que daqui a 10 anos ele te traria muito lucro, só que se você vender ele hoje, vai te dar prejuízo. Estou falando de ações? Não. Se você pegar um título IPCA 2045, você comprou ele em 2020, você precisou vender ele em 2021, você vai vender ele com 25% de perda, mais ou menos. Então não é só renda variável que vai te trazer esse tipo de prejuízo. É você vender um ativo antes da hora. Nesse momento você está realizando uma perda. Então, muita gente vai com sede ao pote de querer já comprar tesouro direto, ou comprar ações, ou comprar coisas, sem compor antes uma reserva de emergência, que no caso de uma pessoa que empreende, que não tem estabilidade, tem que ser maior. Quanto que você pode... Se você é funcionário público, concursado, tem um bom salário, tem estabilidade e tudo mais, tua reserva de emergência pode ser, sei lá, 4, 5 meses dos seus gastos pessoais. Agora, se você é profissional liberal, você contrata gente, você tem que ter uma reserva de emergência da empresa, que é aquilo que a gente chama de open doors, né? Uhum. E muita gente mistura finança pessoal com finança da empresa, e aí a reserva de emergência dele, ele acha que é a mesma reserva da empresa, e aí você tem um revés, você tem que mandar todos os funcionários embora,
ou acontecer alguma coisa na sua empresa, você não tem o dinheiro. Aí o que acontece? Você vai olhar lá para a pessoa física e fala, putz, eu tenho aquele tesouro direto, ou eu tenho aquelas ações, ou eu tenho o Bitcoin, e você Aquele colchão, né? Você tem aquele colchão da pessoa física que você vende realizando uma perda para sanar um problema da sua pessoa jurídica, ou qualquer problema que seja. Então, maior erro que leva as pessoas a realizarem prejuízo é falta de pensamento em alocação estrutural. Precisa compor reserva de emergência antes de começar a investir? Não. Eu falo com os meus alunos, você pode ir investindo 50-50. Por exemplo, se todo mês você tem R$1.000 para investir, R$500 na reserva de emergência, R$500 na sua carteira de ETFs. Se você mora com os pais, por exemplo, você é novo, mora com os pais, não tem que pagar aluguel e tal, você pode botar 70% em ETF, 30% na renda fixa. Se você é concursado, tem muita estabilidade, contrário, você é profissional liberal, tua vida é muito instável, você vai botar 70% na reserva de emergência, 30% na carteira de ETFs. Você vai levar 5 anos para montar a tua reserva de emergência. Não tem problema nenhum. As pessoas têm pressa. Elas acham que elas têm que compor a reserva de emergência rápido. Pra ontem. Você vai levar às vezes 5 anos para compor essa reserva de emergência. Tá tudo bem. Entendeu? Estamos desconstruindo bastante coisa, né? Porque eu acho que são conceitos que também me despertou a atenção, que é ir contra a manada. Acho que vale a pena até um podcast só sobre esse comportamento de Sim. ir contra a manada, né? Porque são pensamentos que é difícil você se desvencilhar, já que se você abrir o YouTube, se você abrir o Instagram, é o que vai dizer, né? Você falou até um termo que eu gostei offline aqui antes do podcast, do papagaio, né? É justamente isso. Vai ter muitas pessoas que vão propagar um tipo de conhecimento que os cabeças liberaram, né? E isso acaba reforçando uma crença e as pessoas estão querendo buscar informação, né? E informação de qualidade, às vezes, a pessoa não consegue encontrar porque está sendo blindada aí por essas informações não muito legais. Nilson, para a gente poder, acho que encerrar esse primeiro episódio e deixar um aprendizado, como que uma família liderada por um marido, liderada pela esposa, poderia começar certo? Para a gente poder considerar uma família investidora, como que ela pode começar certo? Qual que seria o principal conselho que você poderia dar para essa família que está ouvindo, está acompanhando, está gostando do conteúdo, inclusive deixando like no conteúdo, né? Deixando like, se inscrevendo no canal. Como que ela poderia começar corretamente a ser uma família investidora? Olha, eu sou daquela máxima, né? Apesar do Felipe Neto falar que trabalho não dá dinheiro, né? Eu sou da máxima que o que enriquece é o trabalho. Para mim é isso. Justamente por isso eu escolhi os ETFs e acho que as famílias investidoras devem escolher os ETFs, porque vai te liberar energia mental para você focar na tua carreira, focar no teu empreendimento e fazer dinheiro com isso. Porque quando você compra a ideia que é muito bem embrulhada num pacote bonitinho por 99% dos influencers brasileiros, de que você tem que comprar fundo imobiliário, ação e tudo mais, junto com esse pacote, você está comprando uma exigência da sua atenção e do seu tempo, porque você vai ter que ficar pesquisando ação, vai ter que ficar consumindo o conteúdo deles para tentar saber o que o Thiago está investindo, o que o outro está investindo, né? Você fica nessa tentando pegar as migalhas ali de informação ou comprando os relatórios. Então isso te exige um tempo e energia mental que deveria ser direcionado para você pensar o que eu posso fazer para num prazo de 1 ano eu dobrar o meu salário, se você trabalha numa empresa. Cara, qual curso que eu tenho que fazer? Qual certificação? Será que eu tenho que mudar de carreira? Se eu ganho 2, como é que eu faço para ganhar 4? Se eu ganho 4, como é que eu faço para ganhar 8? Eu acho que a primeira preocupação de alguém que quer construir um patrimônio familiar, que quer crescer esse patrimônio, não é olhar para investimento. Olha só. É olhar para carreira e renda. Então, o que eu posso fazer? Um negócio paralelo, tipo, se você trabalha até 5, 6 horas da tarde, o que eu posso fazer à noite para trazer mais 2, 3 mil reais para dentro de casa? Entendeu? O primeiro pensamento para mim é isso. Pô, se hoje eu trabalho em escritório e eu vi que tem demanda para técnico em radiologia, quantos meses eu preciso estudar? O que eu preciso estudar para ser um técnico em radiologia
e sair de 4 mil, de 2, 3 mil que eu ganho no escritório para ganhar 6, 7 mil. Então, para mim, a primeira coisa é focar no trabalho, focar na carreira. Não é todo mundo que é empreendedor. Hoje a internet está inundada com conteúdo para te fazer ter a impressão de que se você não é empreendedor, você é um bosta, você não tá desencaixado do mundo. Cara, eu mesmo trabalhei multinacional, trabalhei como carreirista, digamos assim, e não tem nenhum problema com isso. Tem amigos meus que têm salário de 100 mil reais. Ganham mais do que muito empreendedor, só fazendo carreira. Então, o negócio é quais certificações, quais especializações, qual transição, às vezes você tem que ir para uma outra área. Você era da área de TI, você tem que ir para uma área médica ou área de humanas, não sei. Cada pessoa recebeu um pacotinho de Papai do Céu com as suas aptidões. Você vai ter que descobrir qual é a tua aptidão que gera mais impacto positivo na vida das pessoas. É gerenciando o projeto? É na área médica, cuidando de pessoas? Não sei, né? É isso. E se for necessário até sair do país, né? Por exemplo, hoje a Alemanha tem 400 mil postos de emprego abertos que eles não estão conseguindo ocupar, principalmente na área de cuidador de idoso. Eu já fui morar na Inglaterra, trabalhar como garçom, para juntar dinheiro. Então, muitas vezes, esse dobrar, triplicar a receita vai implicar numa mudança mais radical na sua vida. Mas o primeiro foco é esse, Thiago. Focar no trabalho, carreira, empreendimento, para você pensar num plano de, no máximo, 2, 3 anos, como que você dobra o teu salário. A partir do momento que você dobrou o teu salário, é você manter o teu padrão de vida exatamente o mesmo que era quando você ganhava a metade. Então vamos imaginar aqui uma situação hipotética da Maria e do João. Os dois com salários combinados, cada um ganhava 3 mil reais. Então a renda familiar de 6 mil. E aí durante 2 anos, eles foram desenvolvendo a carreira deles, foram pensando em negócio. Então a Maria agora, de noite, ela faz uma dark kitchenzinha vendendo açaí e tal. O João aprendeu a parte de elétrica. Final de semana ele trabalha fazendo parte elétrica de lojas e coisas. E agora a renda deles não é mais 6 mil. Agora é 12 mil. Aí eles vão querer mudar de casa. Eu falo, não, continua na casa. Segura, para. Continua vivendo como se vocês tivessem apenas 6 mil. Esses outros 6 mil extras que apareceram graças ao estudo, ao desenvolvimento de carreira, a mais trabalho que vocês estão fazendo, pega esse dinheiro, vai colocar tudo em renda fixa primeiro, uma berolazinha em ETF, para você já garantir um crescimento, porque o tempo de investimento ele é cruel, né? Tipo, se você começa hoje com $20, mas você repete isso durante 2 décadas, você vai ter um resultado assim astronômico. A gente está falando aí de você ter R$1 milhão, 2, né, em dólar, muito com um investimento muito baixo, né? Então, segura a onda, não muda de casa, não muda de bairro ainda, fica quietinho ali, pega esses 6 mil reais, vai colocar 70% em renda fixa, 30% em ETF. E repete isso pelo menos uns 3 anos. Pô, tá com uma reserva de emergência ali de 20 mil, 30 mil. Ah, Nilson, agora a gente já tá pensando em ter filho, estamos com criança pequena, pô, o bairro é muito ruim. Aí você pensa em mudar de bairro para um bairro que vai ter uma escola melhor, tudo mais, mas você já compôs a reserva de emergência e você já tá com uma carteirinha de ETFs ali composta, já vendo o crescimento dela e tudo mais. Depois disso, você vai começar a reduzir o seu investimento em renda fixa e aumentar a parcela que vai para os ETFs. Se você fizer isso durante 10 anos, Thiago, você alcança a liberdade financeira ao ponto de um dos dois poder parar de trabalhar. É nesse nível, entendeu? Não é coisa, vou ter que investir 30 anos, 40 anos, não. Se você fizer o feijão com arroz básico, que é aumentar a renda, viver 2 degraus abaixo do seu padrão de vida por um tempo, e investir em ETFs, em 10 anos você já vai conseguir ter uma situação muito, muito diferente da sua situação atual, né? Eu coloco como meta para os meus alunos um salário de $1.000. Por que $1.000, Nilson? Porque, primeiro, não dá para pensar em real, né? Então, $1.000 ou €1.000, a moeda que você escolher, porque você moeda forte, vamos falar. Moeda forte. Você pode investir em ETFs em euros e dólares. Vamos falar assim. Tem ETF em iene, tem ETF em outras moedas? Sim, mas os que têm liquidez grande são ETFs em dólares ou em euros, tá? Nilson, o meu sonho é ir para Portugal, não sei o quê. Então tá, você pode investir em ETFs em euros e colocar como meta para você um salário de €1.000. Por que $1.000 ou €1.000? No Brasil, se vive bem,
com um salário desse. É muito melhor do que o INSS, né? Daqui a 10 anos, muito provavelmente o dólar não vai estar abaixo de R$6, R$7. Então, lá na frente, $1.000 são R$7.000, né? O dólar vai continuar subindo, né? É só você olhar o gráfico para trás, de 29 anos. Ah, Nilson, mas o dólar caiu de 5,80 para 4,80. Movimento de curto prazo não quer dizer nada para dólar, em relação ao dólar real. Olhe gráficos de 10 anos e me diga para onde que o dólar vai. É impossível ele não chegar a R$6, R$7, tá? E $1.000 ou €1.000, lá na frente, se o custo de vida no Brasil está muito alto, se a inflação está muito alta, você pode olhar para o lado, para países mais estáveis como Uruguai, Panamá, e às vezes até mudar de vida, e lá você vive bem com um salário desse, entendeu? Então, é uma estratégia muito interessante, muito blindada, muita prova de erro, porque não tem como errar como ETF, Thiago. Não tem como errar, porque é muita diversificação. O pessoal, mas por que você investe só em ETF, Nilson? Não é importante você diversificar a carteira? Não existe nada mais diversificado do que o ETF. Se você olhar no dicionário de finanças, o sinônimo de ETF devia ser diversificação. Porque ali dentro você tem a economia do mundo, Thiago. Tudo, todas as empresas do mundo inteiro, todos os imóveis do mundo inteiro estão dentro de alguns ETFs. Então você consegue, com pouco dinheiro, pouco tempo do seu mês, 2 minutos é o tempo que você vai gastar no mês para você comprar a tua carteira de ETF. Repete, por favor. Quanto tempo que você vai... Vamos fazer o seguinte, eu quero entender. Você está falando para mim que nesse episódio a pessoa ela é doutrinada a ler relatórios pelos influencers e quem for. E você está falando que quem investe em ETF não precisa ler relatório, não precisa ir, né, nesse... Quanto tempo gasta mesmo para você investir? Menos de 2 minutos. Caramba, muito bom. É o que você vai gastar no mês para você... E aí o foco total da pessoa é geração de renda. Carreira, trabalho, família, saúde. Não adianta nada você ter dinheiro num... Cara, se você não malha, não faz um exercício, não tá conseguindo comer bem, tá tendo que engolir comida, fast food, porque você tá numa rotina de trabalho que não é saudável. Família investidora é um equilíbrio, né? Deus, você ter a sua fé, não importa qual que seja, eu respeito todas as fés e acho que você tem que ter uma conexão com alguma energia superior, não importa qual seja, para você. Saúde, a prosperidade financeira, porque sem dinheiro, concorda que é difícil comer saudável sem dinheiro? Sem dúvida. Concorda que é difícil você dar atenção pro teu filho sem dinheiro, porque você tem que estar em 2 empregos e tudo mais? Então, é um conceito, é uma construção. E se você tiver que, além de tudo que um chefe de família tem que fazer hoje, perder tempo em ler 40 relatórios por mês, eu não tô brincando disso. Isso aí eu tô falando palavras que saíram da boca de um aluno meu, o Kevin. Porque se você pega o que os influencers mandam vai diversificar em ação, são pelo menos 25. Pelo menos 25 ações. E pelo menos 15 fundos imobiliários. São 40 ativos na sua carteira, tá? O Kevin falou comigo que ele estava literalmente passando mal de ter que acompanhar 40 relatórios. Que você, cara, você tá colocando teu dinheiro, teu suor do teu trabalho. Você vai botar em, sei lá, Melius, Magazine Luiza, você tem que saber como é que a empresa tá andando, né? E ele é um cara responsável, ele lia os relatórios. Vai ter emissão de cota. Ele lê os relatórios e falou, Nilson, eu estava passando mal com isso, gastando muito tempo com isso. A partir do momento de investir na onde era necessário, que é o que nós pregamos à família. Exatamente. Quando ele falou assim, pra mim foi um alívio, porque agora eu compro 3 ativos por mês, levo 2 minutos para fazer isso, e eu tenho a certeza de que meu dinheiro vai ter uma rentabilidade por conta de todo o histórico que a gente tem aí de mais de 200 anos, sem me preocupar com exposição demais ao risco Brasil, que é uma preocupação para quem está só com fundo imobiliário e ações brasileiras. O teu dinheiro todo numa nacionalidade só, porque de uma hora para outra, sei lá, o presidente passa uma lei, alguma coisa e taxa 30% de imposto e tal. Se você tá com ETF lá fora, pelo menos você tem a chance de sair do país e não ser tributado. Se você tá com seu dinheiro todo em fundos imobiliários, ações e tesouro direto, e um presidente decide colocar um imposto sobre fortuna ou qualquer imposto novo que ele criar, você vai ter que liquidar a tua posição, pagar o imposto para sair do país. Como o ETF já tá fora do país, não tá te agradando,
o que está acontecendo, não está te agradando a reforma tributária, você dá a saída definitiva do seu CPF do Brasil, vai para outro país, não precisa ir longe, você pode ir para o Uruguai, Paraguai, Panamá, Argentina, ou se você quiser ir mais longe, tem países que são melhores, né, para você para receber investidores, né? Cara, você muda de país e você não vai pagar R$1 de imposto, né? Então, é uma estratégia muito mais eficiente do ponto de vista de blindagem de patrimônio familiar também, porque num país onde um presidente já confiscou dinheiro de vários chefes de família, que alguns cometeram até né? E destruiu a vida de várias famílias, né? Esse confisco das poupanças, você vai confiar de ter o seu dinheiro todo no Brasil, mesmo que seja através de BDR, né? Ou de fundos internacionais, cara, teu dinheiro tá todo no Brasil, né? Então essa diversificação de geografia, de jurisdição, ela é muito importante. Você ter uma parte do teu dinheiro fora. Prolongamos muito esse recado final, mas para mim foi essencial. E aí? Que você que tá ouvindo, você que tá gostando, você que tá acompanhando por vídeo, gostou do episódio? Viu o tamanho da briga que tá comprando? Olha a briga que tá comprando. Uma briga para você expandir os horizontes, pensar globalmente. Família investidora pensa globalmente. Família investidora diversifica. É esse o episódio. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter você conosco. Então, agora que você ouviu esse conteúdo de muita qualidade, espero que você continue conosco. Clica aqui em gostei se você gostou desse episódio. Eu sei que sim. Se inscreve no canal e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Segue a gente também no Instagram. Tchau, tchau.